Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre aluguel de carro na Islândia. Se você escolheu fazer uma road trip na Islândia, ou seja, pegar um carro e viajar por toda a estrada que contorna a Islândia, você tem que pensar aonde você vai alugar esse carro e que carro você vai alugar. Você tem algumas opções de carro, de categoria de carro, de combustível, de empresa locadora. Então vamos comentar sobre isso daí. Existem algumas locadoras na Islândia que te oferecem várias categorias de carro. Eu vou mostrar agora para vocês aqui algumas dessas empresas. Eu optei pela Reykjavik Rent a Car. Entrando no site da Reykjavik Rent a Car, eu vi várias opções de carro, várias categorias e fiquei pensando qual que eu devo utilizar. A princípio eu pensei em pegar um carro médio, equivalente a um Golf, a um Bravo, Punto, um i30. Só que depois eu pensei, pode ser que em alguns lugares que eu vá não tenha camping, não tenha onde dormir. Talvez eu tenha que dormir no carro. Então eu preciso de um carro mais espaçoso. Essa categoria já não ia satisfazer muito a minha vontade. Então eu acabei partindo para uma categoria acima, que seria de SUV. No site havia uma lista de opções, bastante opções, de SUVs. E eu escolhi a X35 devido aos itens de conforto, ao espaço interno. Só que quando eu cheguei lá na locadora, eles não tinham carro. Então fica o alerta. Às vezes você aluga o carro, mas acaba alugando a categoria. Tanto que no site ele mostra, você escolheu o X35 ou se não o Suzuki Gravitara, alguma coisa assim, ou similar, veículo similar. Então não necessariamente quando você chegar lá no locador, esse carro estará disponível para você. Quando eu cheguei lá, o carro que me disponibilizaram era outro. Ele era 4x4, que é um item a mais do que eu tinha escolhido, só que ele não tinha um bom espaço no porta-malas caso eu precisasse dormir lá no porta-malas. Então, entrei numa discussão com o atendente da locadora, sem custo algum. Ele me disponibilizou uma Toyota RAV4, uma RAV4. É um carro melhor que até a X35 ou outro carro que ele tinha me disponibilizado. Eu teria mais espaço interno. E era um carro a diesel que na época era o combustível que mais valia a pena em questão de preço, já que o combustível na Islândia também é caro. Então não estranhe se você chegar na locadora e não tiver o carro que você alugou. Mas é só bater um papo lá na locadora que é normal eles te darem um upgrade. Esse aqui é o carro que foi disponibilizado para a gente fazer a viagem. Aqui vocês têm a noção mais ou menos de como é a reserva. Essa aqui é a reserva que eu fiz. Então tem os custos, tem a categoria do carro, tem o seguro que foi contratado. Então vocês conseguem ter uma noção de como foi feito. Eu comentei sobre seguro. Tem seguros diferenciados na Islândia, como por exemplo, seguro contra cinza vulcânica, seguro contra tempestade de areia, riscos, cascalho. Então tem que tomar cuidado com o seguro que você vai contratar. Quando eu fui retirar o carro que me disponibilizaram, eu vi que tinha alguns arranhões na lataria, tinha alguns amassados, só que ele já tinha contratado o seguro contra cascalho. E o atendente da locadora me falou que não teria problema nenhum, eu não precisaria registrar aquilo porque o seguro que eu contratei contra cascalho cobriria aquele amassado, aqueles riscos que estavam ali. Então se aparecessem novos riscos, eu estaria protegido. Essa proteção contra cascalho, ela se dá pelo fato de muitas estradas na Islândia serem de cascalho, estradas secundárias ou terciárias. Algum carro pode passar de encontro a você e jogar um cascalho na lataria ou até no vidro. Se você tiver algum problema de um cascalho ser jogado no seu para-brisa e quebrar, trincar o para-brisa, você vai ter que pagar caro por isso. E talvez até você não consiga prosseguir a viagem. Se acontecer algum problema de algum cascalho quebrar o para-brisa, por exemplo, você entra em contato com a locadora e eles levam o carro novo até onde você está. Ou fazem a troca no local, depende do que foi combinado antes com a locadora. A minha dica é que vocês contratem um seguro contra cascalho, contra vento, tempestade de vento e areia. Cinza vulcânica, se acontecer de um vulcão entrar em erupção lá, é bom para você, mas vai ser ruim também. Mas tente proteger seu carro para evitar que essas cinzas entrem no motor. Tome cuidado. Mas a dica que eu deixo é contratem pelo menos cascalho e contra tempestade de areia e vento. Vale muito a pena. Para fazer alguns passeios na Islândia, você vai entrar em algumas estradas em que não são permitidos alguns tipos de carro. Por exemplo, numa estrada off-road, são carros 4x4. Esquece pegar um Golf, pegar um Yaris e entrar nessa estrada. Não vai dar. Você vai ter que pegar um carro 4x4.
Assim como o motorhome. O motorhome é uma excelente opção para quem quer um pouco mais de conforto, só que também não vai poder entrar em algumas estradas, principalmente estradas com bastante curva, ou em situações de bastante vento, também esses carros, os motorhomes são proibidos de andar. Tome muito cuidado. Se você quiser pegar um motorhome, você tem a opção de parar em campings que tem estrutura para motorhome. Então você vai conseguir carregar a bateria, descarregar dejetos, carregar água. Tem camping próprio para motorhome. Você vai ter uma estrutura para isso. Para dirigir carro na Islândia, você precisa tirar antes aqui no Brasil a sua carteira internacional. Não adianta chegar lá com a sua carteira brasileira, com a CNH brasileira, que você não vai poder dirigir. Então vá no Detran da sua cidade, você vai pagar uma taxa, se não me engano, de 200 a 300 reais. Demora uma semana para ficar pronto, mas leve essa carteira internacional, senão você não vai ter direito de dirigir lá. Não adianta você alugar o carro, chegar lá no CNH, não vai dar. Vale a pena você atentar esse ponto. No momento que você for retirar o carro, vale a pena você dar uma geral em todo o carro, ver se tem alguma coisa quebrada, alguma lanterna quebrada, pneu murcho, alguma coisa assim, que aí você já reclama na hora com a locadora para eles repararem isso ou disponibilizarem outro carro, senão você pode ter problema com fiscalização na estrada. Lembrando que há radares na Islândia, há limite de velocidade, então se atente para não ter problemas depois com multas e problemas com a polícia por lá. Eu vou fazer um outro vídeo sobre como abastecer e as opções de combustível e também as redes de postos de gasolina na Islândia, então acompanhe. No momento de alugar o carro, pesquise bem as opções de conforto que esse carro vai te disponibilizar, como por exemplo direção hidráulica, ar-condicionado, podem te ajudar muito, mas muito mesmo, controle e estabilidade em algumas condições de estrada. Pesquise bem, não pegue o carro mais básico porque você pode sofrer em algumas situações. Pegue com os itens que você já está acostumado. Se você tem um carro aqui no Brasil, pegue mais ou menos aí parecido com o que você tem aqui no Brasil, que você não vai se arrepender. Lembrando, as estradas lá são diferentes daqui, só que pensando em São Paulo, tem algumas estradas lá que são melhores que daqui, porque lá não tem buraco como aqui. Mas você vai pegar estradas de cascalho. Se você não é acostumado a dirigir no cascalho, você vai sentir uma diferença. Cascalho não é igual estrada de terra, é pedra. É diferente de dirigir em estrada de terra. Presta atenção na hora que você for alugar um carro. Dê preferência por ar-condicionado, direção hidráulica e controle de estabilidade. Uma coisa que as pessoas sempre têm dúvida. Existe mão inglesa na Islândia? Não, não é. É igual aqui no Brasil. Então você não vai se confundir na hora de dirigir por lá. Eu ia apanhar bastante. Então é isso, pessoal. Agora vocês conhecem as categorias de carro para alugar na Islândia, a gama de locadoras que existem, quais os itens de conforto você deve levar em consideração e também que você precisa de uma carteira internacional. Então se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo e também se inscrevam no canal para terem mais novidades. Falou, um abraço!